engano muito grande na vida das pessoas. E é muito importante nós cristãos entendermos que um cristão na política, ele carrega algo que o Alan está falando aqui, mas ele não deve governar para o evangélico, ele deve governar para uma nação. E esse é um ponto que destrói muito o que é ser um cristão, né? A bancada evangélica, né? Porque a cara que às vezes fica é muito essa, na bancada evangélica só defende o evangélico, e isso não pode acontecer. Nós temos que ser as pessoas que mais amam, né? É uma coisa que eu falo da ministra Damares sem qualquer outra intenção, senão dizer como que ela derrama a vida dela, independente da religião. Ela pega o índio, ela pega no candomblé, ela pega no espiritismo, no catolicismo, ela está ali cuidando das crianças, cuidando das mulheres, e não é sobre uma linha, né, teológica. E apanha muito por isso, né? Apanha muito por isso. Nicolas chegou, vem cá, Nicolas. Vem cá, querido. Tá melhor? Tá melhorando? Muito bom, prazer ter você, gente. Vamos celebrar o Nicolas mais uma vez, tá aí passando tanta... Já vou pegar o Nicolas, já sentou, já vai chutando a porta. O cristão pode ser de esquerda, Nicolas? O cristão... Não, crente não. Pessoal, primeiramente, graças a Deus, boa noite. Perdão pelo atraso, né, pela consulta médica nossa, acabou atrasando a nossa viagem para cá. Mas, assim, eu costumo dizer que o cristão de esquerda, né, ele não sabe nada sobre o cristianismo, não sabe nada sobre o socialismo, né? As duas, primeiro que um tem nada a ver com o outro, né? O cristianismo, né, Cristo, ele não veio aqui para poder acabar com uma desigualdade, para poder acabar com a pobreza. Pelo contrário, ele veio aqui pagar um preço que a gente não poderia pagar. Já o socialismo, né, ele é uma doutrina, né, que mostra, né, como que você deve trazer o paraíso aqui na Terra. Ou seja, quem promete o paraíso é Deus, e Ele não promete aqui enquanto nós estamos nessa terra, né? É futuramente, quando, né, Deus ele trazer a igreja dele. Então fazem uma falsa promessa, uma visão de mundo que, na verdade, quando foi concretizada, sempre gerou genocídio, né? Principalmente a perseguição de pessoas que tinham a mesma fé que a nossa. E muitas vezes a gente acha que isso está distante da gente, né? Mas antigamente o que era em armas, né, hoje passa-se por uma perseguição cultural, uma perseguição onde você tem medo, né, de postar algo na rede social, porque talvez alguém do seu trabalho veja que você seja de direita. Olha aí. Né? Ou seja, quem de fato são os opressores, quem são os oprimidos, né, nessa luta, digamos aí, que existe. Então o cristão de esquerda, de fato, ele não está compreendendo a realidade em si, né? O comunismo, lá no capítulo 2, ele fala abolição da família, lá no Manifesto Comunista, né? O livro de Karl Marx fala, olha, abolição da família, né? Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E ele achava que, assim como acabar com a propriedade privada, ele também poderia acabar com a família, né? Que seria o último obstáculo, porque é uma instituição mais poderosa que a gente tem. Uma empresa, você pode ter uma empresa pequena, com laços fortes, mas nunca tão forte igual uma família, né? O pai e a mãe, né, com os seus filhos e vice-versa. Então eu acredito que de fato é uma falta de conhecimento, né? Mas o Oséias 4:6 já descrevia isso bem claro. Muito forte. Então, não tem jeito do crente ser de esquerda. Eu acho, permita-me interromper aqui só para deixar que as pessoas respondam isso elas mesmas. Tem dois caminhos para você responder essa pergunta, se você pode ser cristão e de direita, cristão e de esquerda. Tem dois caminhos. Um caminho é o caminho filosófico. Sabe por quê, Paulo? Desculpa, claro, interromper. Quem está gostando disso aqui é importante, né, gente? É porque tem uma realidade hoje. Tem muita gente que está se posicionando de esquerda no nosso meio e... Que nem sabe que é de esquerda. Não é crente, não. Alguns nem sabem. Talvez é crente e não sabe, como o Nicolas disse. Exato. Não vou te interromper. Não, mas é porque tem dois caminhos para você chegar a uma resposta a essa pergunta. Um é o caminho filosófico, você pensar assim, o que é esquerda? A gente estava aqui nessa discussão de o que é esquerda, o que é direita, etc. Mas, de um modo geral, a gente procura agrupar as pessoas de esquerda como as pessoas que seguem, de alguma forma, as ideias do Karl Marx, né? Em um certo sentido. Neomarxistas, os marxistas pós-modernos, os pós-modernistas todos, mas... O pai das ideias de esquerda é o Karl Marx. Então, todo mundo que a gente vê de esquerda, e não é coincidência que eles, as pessoas de esquerda, tenham essa idolatria, não é exagero usar esse termo, que nós cristãos conhecemos tão bem, ao Karl Marx. Tá? Então, se você pensar, se você for nos escritos do Karl Marx, o Karl Marx dizia que a religião, de um modo geral, era o ópio do povo. E a religião existia para proteger a infraestrutura, no termo marxista, e impedir que a revolução comunista acontecesse, seja da forma tradicional das revoluções bolcheviques, maoístas, etc., seja na forma da revolução pós-moderna, onde a revolução gramscista, que acontece aos poucos. Então, a pergunta, o próprio Marx responde essa pergunta. Não, se você tem qualquer religião, já não dá para você ser de esquerda. Uau. Não dá. Qualquer religião.
Mais difícil ainda sendo cristão, e isso me leva à segunda forma de responder essa pergunta. E essa é a forma que qualquer um de vocês pode responder, sem saber quem é Marx, saber o que Marx dizia de Feuerbach, não tem que saber nada disso. A pergunta é, olha no mundo inteiro, quais são as bandeiras de esquerda? Quais são? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu falo sempre o assunto mais gritante que pode existir. Nós temos um presidente supostamente católico, e é bom que a gente tenha um católico aqui na mesa, porque aí a gente fica à vontade. Nós temos um presidente dos Estados Unidos supostamente católico, e o presidente usa, apoiado por bispos, e o presidente usa o nosso dinheiro, porque todos nós somos de alguma forma contribuintes americanos. Aliás, contribuinte não, porque aqui a gente usa o termo taxpayer, pagador de imposto. Ninguém contribui. Tomam da gente o dinheiro, né? Então nós usamos, o nosso dinheiro de pagador de imposto hoje financia assassinato de bebê. Tem como um cristão, eu quero que vocês respondam. Pode um cristão concordar com o assassinato de bebês pelas suas mães? Sim ou não? Isso é uma forma de responder. A gente pode continuar. A gente fala aqui do direito da defesa. O direito da defesa. Direito de ter arma. Não é direito de ter arma. Arma é meio. Arma é meio. O direito é o seu direito de defesa. Defesa da sua família, defesa da sua casa e, principalmente, defesa contra um eventual governo tirânico. Pode um cristão abrir mão da obrigação de defender a sua família e a si mesmo? Sim ou não? Não. Podemos continuar. Família. Todos nós aqui falamos de família. Qual é a agenda da esquerda para a família? Nós cristãos temos uma visão de família. A Bíblia tem vários tipos de família, e a gente não precisa entrar numa profundamente. Mas nós entendemos que existe uma forma de família que funciona melhor para você criar filhos e para você ter uma sociedade num modelo que Deus criou. Essa família, você pode pegar uma criança que não tem conhecimento de nada na vida e dar a ela o direito dela escolher se ela quer ser menino ou menina. Um cristão pode concordar com isso? Então, quando você pega todas as bandeiras da esquerda, uma a uma, e eu não quero ser exaustivo aqui, mas todas as principais bandeiras da esquerda, uma a uma, você vê que é impossível você concordar com esse tipo de coisa. Isso não é uma questão filosófica. Você não precisa ter feito curso de filosofia, você não precisa ser o Olavo de Carvalho para responder essa pergunta. Você, cidadão comum, consegue saber e ter discernimento para responder. Muito bom, muito bom, muito bom. Ministro, você está lá, você está no governo, você está muitos anos, né, no seu mandato, hoje como ministro, mas você vê a importância de posicionamento político diferente? Porque eu vou falar também uma coisa, falando como pastor, como empresário, como artista, você vê que é importante ter posicionamento político diferente, porque eu confesso algo muito importante, gente, Deus não criou o ser humano como uma marionete. A política não deve fazer de nós fantoches. Governar é um direito de todos. Você vai ter uma vida de governabilidade corrupta ou certa. Deus deu para o ser humano o poder de escolha, né? Ele falou, você vai decidir, você tem aqui a bênção e a maldição. Você governa a sua vida. Você define a ordem da sua vida. Então, eu já estou te perguntando, dando a minha opinião. Eu acho muito importante que tenham posicionamentos políticos diferentes. Entendeu? Mas como que você vê isso lá dentro, no dia a dia mesmo? Porque meu pai fala uma coisa impressionante assim sobre o político, que às vezes eles estão na sala de debate e o pau quebra, rapaz, mas o pau quebra. De repente, na hora do almoço, eles estão sentados juntos almoçando, né? Gera uma crise na pessoa comum, muitas vezes, né? Cara, eu acabei de ver os dois na bancada quebrando o pau e agora estão comendo biscoito e tomando chá junto ali no corredor, né? Nunca fiz isso. Não consegue não, Nicolas? Mas fala, ministro, é importante? André, 100% importante. O Bolsonaro só é presidente hoje porque ele é um político que não fica em cima do muro e não tema. Então, na Bíblia fala, né? Seja quente ou frio, mas nunca morno. E ele tem posição para tudo. Você gostando ou não gostando. Você concordando ou discordando. E se você hoje não se posiciona, o custo seu é para sua família. Uau. O custo de uma mudança de um governo ruim, ele não afeta só você. Vai afetar seus filhos, vai afetar seus netos, vai afetar todo o país. Por exemplo, estava ouvindo o Paulo aqui e o Nicolas falarem. Tem uma deputada lá do meu estado, chama Natália Bonavides, do PT. O último projeto dela é para acabar o nome marido e mulher. Ela entrou agora com esse projeto.
No governo Bolsonaro não vai para frente. No governo de esquerda, esse projeto vai para frente. Porque diferentemente do governo que nós temos hoje, que não temos uma base forte conservadora, nós temos uma base liberal na economia para votar qualquer projeto econômico, mas uma pauta conservadora é mais difícil. Mas a esquerda, no poder, ela aprova qualquer projeto que ela queira. Então, a falta de posição de uns agora, por não concordar, porque o presidente falou alguma coisa que ele acha que não deveria falar, ou que ele se comportou de uma maneira que ele não deveria se comportar, vai ter um custo ao país. Um custo ao país que será um desastre para todos nós. Então, é importante, sim, que a gente se posicione, que não tenha medo, porque hoje está de um jeito... Eu vejo a classe artística hoje, os artistas, por exemplo. Se um cantor hoje se posicionar a favor do presidente, o patrocinador cancela o patrocínio dele. A rede social faz uma pressão em cima dele. Eles estão trabalhando na opressão. Está de um jeito que ninguém mais pode falar que apoia Bolsonaro, porque a mídia toda vai para cima. Então isso é aquela famosa caixinha. Eles colocam a gente dentro de uma caixinha. E a gente só pode andar dentro daquela caixinha. Se a gente sair daquela caixinha, a gente é banido de alguma forma. Então, a gente vai ter uma luta que, nesse ano, é uma luta dos próximos 30 anos. E a gente tem duas pessoas, né? E a gente vê que o morno, né, as pessoas que não têm posição, o PSDB não tem posição para nada. Você conversa com um político do PSDB, você faz uma entrevista de 2 horas e termina a entrevista, você não sabe o que ele respondeu em nada. Bolsonaro, logo no início, ele já responde todas as perguntas, já não tem mais nem entrevista. Então, é importante sim, André, que a gente tenha um bom senso, que a gente consiga refletir. Todos têm defeitos, mas a gente não pode entregar o nosso país, porque é tudo que a gente conseguiu, que a gente conquistou, segura mais em cima. que a gente conquistou, a gente vai estar colocando as nossas vidas em questão nos próximos anos. Então, é importante a posição do pastor André Valadão, de todos que comandam, né, que falam para um grupo de jovens, né, que falam para pessoas que estão no Brasil. Essas pessoas têm sim que se interessar por política, têm que entender o que pode acontecer, porque afeta a sua vida. Não adianta você falar que não gosta de político, ir lá e votar em quem a rede social está mandando e quem um artista da modinha está mandando, não. Vocês têm que saber o que pode acontecer com vocês daqui a 10 anos. Muito... Alan, eu sei que eu vou tocar numa ferida aí, mas eu vou falar assim. Tá todo mundo bem, gente? Pessoas comuns aqui, tá? Todos nós aqui. Eu vivo hoje algo que é coisa boba. Eu estava em casa um dia, aquele tal momento, tô com nada para fazer, vou abrir uma caixinha de pergunta aqui. Respondi uma pergunta. Na hora que eu respondi a pergunta, bum, falei, gente, respondi outra. Falei, gente, respondi outra. Falei, o que é isso? Hoje eu recebo 80, 150 mil perguntas por dia no meu Instagram. Eu, em um ano, de 2 milhões de seguidores no Instagram, 4 milhões e pouco no Facebook, 1 milhão que eu já tinha no Twitter, por causa de uma simplicidade e uma conversa, eu dobrei minhas redes sociais, chegando a quase, em todas elas, quase 15 milhões de seguidores nas minhas redes sociais, hoje. Porque eu entendi que as pessoas me amam cantando, amam me ver pregando, mas elas gostam demais de conversar comigo. As pessoas querem conversar. A vida com Jesus, ela muda muito quando você aprende a conversar com Jesus. Uma coisa é ouvir uma palavra, outra coisa é quando você fica amigo de Jesus. Jesus, você faz a coisa, Jesus fala assim, você não é crente não. Você começa a conversar com Jesus. O evangelho é a amizade com Jesus, né? E assim, você como jornalista, você que vem de um meio, que sabe o poder manipulador da mídia, cara, você sabe disso. Que conselho que você dá para nós, pessoas comuns? Eu vivo isso hoje. Eu aprendi de conversar com as pessoas. Eu toco muito mais do que se eu orar, se eu trazer uma profecia, ou se eu cantar uma música maravilhosa. Eu entendi que se eu converso com as pessoas, do jeito que elas entendem, elas engajam naquilo. Que conselho que você pode falar de trás da mesa do jornalista para nós, pessoas comuns, que temos 10 seguidores, 100 seguidores, não importa quantos, estamos na mesa de conversa. O que você acha que a gente deve fazer para expor e disseminar a realidade do que é conservadorismo e direita nesses dias? Só uma explicação sobre
por que isso reverbera. Quem foi em Nova York, depois procura o prédio da Fox News. Vocês vão ver que tem um vidro e é no primeiro andar, o estúdio. O da CNN é no terceiro. Uau. Fala de novo, só para o pessoal me pegar. O estúdio da Fox News em Nova York, quando você for lá, é no primeiro andar e é de vidro. Você consegue ver as pessoas apresentando o jornal. O da CNN é no terceiro andar. Eles não podem fazer uma apresentação de um programa com um vidro e as pessoas passando do lado de fora. Acho que é uma exaustão, né? O público está cansado de atores. Pessoas transparentes. Você consegue ver o Dória falando para a esposa dele do jeito que ele dá conferência pedindo água? É sério, você consegue ver o Dória virando para a esposa dele falando assim: você tem um copo d'água para dar para mim? Esse é o Dória, né? É um ator. Ele não é uma pessoa real. E as pessoas estão cansadas de atores. Elas estão cansadas de pessoas que estão interpretando. E é por isso que quando você falou assim, na minha simplicidade ali, é porque você foi transparente. Só que tem um porém. Para você ser transparente diante de um público, você precisa ter uma noção muito clara. Não importa onde eu estou, eu preciso ser o mesmo. Isso não é fácil. Não importa onde eu estou, eu preciso ser o mesmo. Porque à medida em que você vai ganhando notoriedade, né, você quando está falando aqui, né, ofereceram para mim isso, aquilo, aquilo outro, começam a aparecer propostas e você começa a pesar. Você coloca uma medida, você bota numa balança. O que deve valer mais? Eu não sei se é o meu microfone que está... Tá ótimo. Gente, são mais de 8 mil pontos online, vamos aplaudir. Isso aí nós estamos falando, né? Desculpa te interromper. Cada ponto pode ter 5 pessoas. Patrícia sabe disso aqui melhor que todo mundo aqui, né? Cada ponto pode ter... Só na casa do Fábio tem uns 10 lá, né? Então, as pessoas estão cansadas dessa vida teatral. E é por isso que existe, inclusive, uma busca mais pelo campo, hoje em dia. As pessoas estão saturadas daquilo que é plástico, daquilo que não é real. Elas não querem uma pregação de plástico, elas não querem uma vida cristã de plástico. Muito bom. Elas não querem alimento de plástico, elas não querem um relacionamento de plástico. As pessoas estão com sede do real. Por quê? Porque o mundo real está escondido. Uau. Sobretudo da mídia. Se você for conversar com um jornalista, vou falar rapidamente, uma jornalista da revista Piauí, que queria... eu estava conversando com um dos ministros do presidente, e ela queria saber por que eu estava conversando com ele. Eu falei assim, era algo comum, normal, não tinha nada a ver nem com política. Era uma pessoa que tem um filho doente, o pai é médico, e a gente estava falando de coisas comuns da vida. E essa jornalista veio querer, na revista do Piauí, pegar furo, né, de reportagem. Eu falei para ela, olha, primeiro eu não falo com o jornalista da Piauí. Ela insistiu. Nisso que ela insistiu, eu falei, tá bom, eu vou almoçar, você fica aí para comer. Ela falou assim, não, eu já comi e eu tô com uma dieta porque eu tô grávida. Aí eu virei para ela e falei assim, agora você ganhou um ponto comigo. Ela, por quê? Você não triturou o seu filho. Ela, nossa. Eu falei, desculpa, mas é a tua turma que faz isso, a minha não faz. Por que você se chocou? Uau, muito bom. É isso mesmo. É essa transparência que vocês têm que ter ao falar com as pessoas sobre por que você quer ver o seu país transformado, por que você quer ver o local onde você está sendo transformado. Não como um ator, não como um artista. Nada contra a dramaturgia, sim. Coisa do tipo. Mas o mundo, as pessoas estão com saudades do mundo real. Elas querem o mundo real. Elas não querem uma pessoa que se finja de ser uma outra coisa. Elas querem você sendo real. E você sendo real, você vai errar, você vai acertar, você vai fazer coisas que vão te dar um bom fruto, outras que não. Certo. E a vida é assim. Então não desanime, continue fazendo o que você quer fazer como gente. meio. E aí, por último, lembrando por que a palavra mídia, né, é meio, né? Qual era a diferença do público que disse Hosana Rei e dias depois disse Barrabás? Qual era a diferença do público? Nenhuma, certo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Quando o nosso Senhor chegou em Jerusalém, ele foi aclamado. Sim. Era o mesmo público que disse Barrabás. A diferença era a mídia, era quem estava fazendo o meio termo. Quando o nosso Senhor foi aclamado rei, o meio, a mídia, era um burrinho que não aparecia, quem aparecia era nosso Senhor. Quando escolheram Barrabás, era um sumo sacerdote do templo influenciando o povo a dizer Barrabás. Aí você vai ter que escolher. Você quer ser o burrinho ou você quer tirar no Senhor, entendeu? Muito forte. Muito bom.